Senhores telespectadores, esta Vila Branca que está atrás de nós é a Vidigueira. A Vidigueira é a sede de um concelho no Baixo Alentejo. Não é um grande concelho, são cerca de 300 km². A população, cerca de 6.000 habitantes, mas é uma terra rica, rica de pão, rica de vinho, rica de azeite e, sobretudo, rica de extraordinárias histórias para contar. Mas vamos começar pelo pão. Há aqui um aforismo popular que diz que a Vidigueira é terra de paz e de pão. Bom, o pão da Vidigueira é realmente maravilhoso. Todos o conhecem, ele também se vende em Lisboa. Este é o famoso pão alentejano. Com a diferença de que também em pães alentejanos há o verdadeiro, o que é amassado à mão, cozido aqui no forno, que não tem nenhum produto que não seja a farinha amassada e o fermento natural, e há já os pães mecânicos. Este é feito pela Sra. Dona Mariana, está ao pé de mim. A Sra. Dona Mariana amassa, tem 70 anos. 70 anos com uma idade bonita, como diria o Junqueiro, bem bonito rol. E amassa pão desde os 13. Bom, o pão, a gente envelhece, o pão fica na mesma. E podem crer, este pão da Vidigueira é uma maravilha. Vale a pena vir cá para provar o pão e para provar o vinho. Esta própria palavra vidigueira sugere vinhas, porque vidigueira vem de vide, a planta que dá o vinho. Temos todas as razões para acreditar que na época romana, portanto, há 2000 anos, já aqui havia grandes vinhas. E isso, nestes 2000 anos, nunca se interrompeu. Ali à porta da Câmara está uma lápide, que era uma campa de uma sepultura visigótica. Portanto, é uma coisa de há 1500 anos. Pois o homem fez-se cobrir na sepultura por uma grande vide cheia de cachos de uvas. Hoje, o vinho continua a ser a principal riqueza da região. Estou-lhes a falar agora, aqui, na adega cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvite, porque os 3 concelhos estão reunidos, que esta instituição recolhe por ano, em média, é claro, as coisas oscilam de ano para ano, mas cerca de 5 milhões de quilos de uva, que dão 3 milhões e meio de litros de vinho, e dos melhores vinhos que se fazem em Portugal. Tenho na minha frente, aliás, o que hoje é reputado um dos melhores vinhos brancos do mundo. Fica quase todo em Portugal, porque ele é tão bom, apesar destes milhões todos, os portugueses bebem-no. Mas é de facto uma maravilha. O emblema da cooperativa, como vêem, tem uma coroa de conde. O conde é o conde da Vidigueira. Tem uma figura humana, é a figura do Vasco da Gama, e tem uma torre do castelo.
É uma torre onde se diz que viveu o Vasco da Gama. Vamos até lá para falar do Vasco da Gama. A vila da Vidigueira ficou muito ligada à história de Vasco da Gama, porque a principal recompensa que ele recebeu pela viagem que fez foi o título de Conde da Vidigueira. Quando ele voltou da viagem da Índia, o rei Dom Manuel ficou muito contente e prometeu-lhe que lhe ia dar a vila de Sines. Sines era o que ele queria, talvez porque lá tenha nascido, não há certeza, mas é muito provável. E o Dom Manuel disse: logo que eu possa, dou-te a vila de Sines. O que acontece é que a vila de Sines não era do Dom Manuel. Portanto, ninguém dá o que não tem. A vila pertencia à Ordem de Santiago. E o mestre da Ordem de Santiago era aquele senhor Dom Jorge. O senhor Dom Jorge era o filho bastardo do Dom João II. Era o rapaz que o Dom João II pensava que devia ser rei. Mas não foi. Não foi. Em vez dele, filho do rei, quem foi rei foi o Dom Manuel. Mas estão a ver agora que entre o Dom Manuel e o Dom Jorge as relações são difíceis. Difíceis. Um é que devia ser o rei, mas não era o... Bom. E, portanto, o Dom Manuel não conseguiu que o Dom Jorge largasse mão de Sines e não pôde dar Sines ao Vasco da Gama. E o Vasco da Gama esperou. A certa altura mandou fazer uma casa em Sines, mas lá aí vem o Dom Jorge e diz: eu não quero cá este homem, daqui para fora, porque a terra era dele. E o rei, isto foi em 1507, dá uma ordem seca ao Vasco da Gama para, em 30 dias, sair de Sines com a mulher, com a família, com tudo, e não voltar lá, enquanto o senhor Dom Jorge não desse licença. É claro que o Vasco da Gama ficou muito magoado. Então, um homem que tinha prestado aquele espantoso serviço ao país, ele é que tinha descoberto o caminho marítimo para a Índia, o país estava a viver disso. Bom, e a essa altura, desgostoso, já farto de esperar, tinham passado já 20 anos sobre a viagem, 20 anos. Em 1518, manda uma carta ao rei e diz: olha, vou-me embora. Eu, sendo assim, peço licença a Vossa Alteza para sair deste país. O rei disse-lhe: não, espere mais um ano, e daqui a um ano você verá, e isto é para seu bem. Bom, durante esse ano, Dom Manuel fez umas negociações com o Duque de Bragança, o Dom Jaime, Duque de Bragança, e convenceu o Duque de Bragança a vender duas vilas, a Vidigueira e Vila de Frades. Elas ambas se vendem aqui, aquela é a Vidigueira, aquela é a Vila de Frades. Vender isto ao Vasco da Gama, vender caro. Isto foi vendido por um padrão de juro de 400.000 réis e 4.000 cruzados em ouro, em moedas de ouro. Isto era uma quantia muito alta, muito alta. Isto só se explica porque o Duque de Bragança estava muito precisado de dinheiro. Tinha feito uma expedição ao norte da África em que tinha gasto quantias muito altas e, portanto, precisava também de capitais. E é com o dinheiro do Vasco da Gama que compra as vilas, e depois de ter as vilas, o rei lá o fez então Conde da Vidigueira. Porque o rei tinha prometido que o havia de fazer conde. Mas conde de quê? Tinha que ter uma terra. Ele não tinha terra nenhuma. Portanto, comprou a Vidigueira e foi feito conde da sua própria terra. Não se sabe se ele esteve aqui, se não. Isto é, quer dizer, a verdade. Se esteve,
foi neste castelo. Aqui, dentro do castelo, havia um paço, e o paço era precisamente este lugar em que eu agora estou. Ele não teve muito tempo para estar aqui, porque a compra é em dezembro de 1519 e ele, em 24, voltou à Índia. Durante esse tempo, ele não construiu aqui palácio nenhum, portanto, ele certamente veio muitas vezes. Olhem, logo em 20, ele adquiriu isto em dezembro de 19, logo em 20 mandou fazer aquela torre que tem o sino, e o sino ainda lá tem escrito: este fino foi feito pelo Conde Dom Vasco em 1520. Ainda hoje, as baladas daquele sino são no bronze mandado fundir por Vasco da Gama. Diz uma lenda que foi até fundido com um dos canhões das naus que ele trouxe da Índia. Não sei se é verdade. Mas aqui tem porque é que a vila da Vidigueira está tão ligada ao Vasco da Gama. A propósito de Vasco da Gama, queria chamar-lhes a atenção para que a obra que tem uma mais rica coleção iconográfica de imagens sobre Vasco da Gama é este número, é o número 33 da revista Oceanos, que é publicada pela Comissão Nacional dos Descobrimentos. Esta parte gráfica é, na verdade, muito notável. É o melhor que até hoje se fez sobre Vasco da Gama. Quanto à parte literária, há aqui algo que a gente tem que pôr a claro. Eu vou-lhes ler o que é que, aqui logo a abrir, o responsável pela revista escreve sobre Vasco da Gama. Diz isto: Vasco da Gama é hoje uma personalidade de significação contraditória entre a emulação épica e o anátema colonialista. E, todavia, ao que parece, não possuía qualidades intrínsecas particularmente relevantes para o desempenho da tarefa que a história lhe destinava. Se algum traço da sua personalidade merece ser posto em relevo, é o da determinação. Bom, mas essa mesma determinação tiveram todos aqueles que ao longo dos séculos, do século XV, foram légua após légua, cabo após cabo, desenhando a costa da África. É a determinação dos Gilianos, do Afonso Baldaia, do Nuno Tristão, do Antão Gonçalves, do Dinis Dias, do Gonçalo de Sintra, do Diogo Afonso, do Alva Fernandes, Diogo de Teivo, do Cadamosto, do António de Noli, do António Zambuja, bem, e de vários outros. Isto, em resumo, diz o seguinte: o Vasco da Gama era um homem como qualquer de nós. Todos os homens são iguais. Isso é verdade. Nós somos todos amassados no mesmo alguidar. Somos iguais. Os destinos é que são diferentes. Há alguns, como o Vasco da Gama, que nasceu para fazer coisas grandes. Olhem, e há outros que nascem para escrever coisas pequenas. Emociona-me pensar os termos em que, por exemplo, os espanhóis se referem ao Cristóvão Colombo, que nem sequer era espanhol. E esta forma de apequenar, de dizer Vasco da Gama era uma pessoa como qualquer outra, pois claro, nós somos todos pessoas como quaisquer outras. Mas apequenar as glórias da nossa história não me parece que leve a lado nenhum. A Vila da Vidigueira aparentemente conserva assim um aspecto castiço, rural, mas quem a visitar com atenção vai encontrar extraordinárias surpresas. Estou a começar aqui pela Igreja da Misericórdia, uma igreja feita
no século XVII. E reparem na riqueza da talha destes altares. É uma das tais igrejas, quando eu falei nas Misericórdias, disse-lhes isso, no século XVII, as mesas das Misericórdias, em vez de utilizarem as rendas de que dispunham para realizar as obras de misericórdia, começaram a fazer grandes edifícios, e esse foi uma das razões que cavaram de facto a ruína das misericórdias. Um desses grandes edifícios, precisamente do século XVII, é esta Misericórdia da Vidigueira, que tem algumas belas coisas, além da talha, que é primorosa. Peço que reparem naquela Senhora da Piedade, é uma Pietà. Penso que aquela Pietà, que também é do século XVII, deve ter sido a primeira imagem da Misericórdia da Vidigueira, porque aqui, exatamente como em Lisboa, as misericórdias vinham das Pietás. Piedade e misericórdia são duas palavras irmãs. Eram nos altares da piedade que se instituíam as misericórdias com o coração aberto às dores do povo. Aquela escultura daquela Pietà é uma obra-prima. É pouco conhecida, eu julgo que é uma das coisas mais impressionantes da nossa escultura do século XVII. Reparem-me na anatomia arrepiante daquele cadáver de Cristo. Bom, daquele lado está uma coisa inteiramente diferente. Inteiramente diferente. Um painel de azulejo assinado por um dos grandes mestres da azulejaria portuguesa do século XVIII e que representa o quê? A Samaritana. A gente hoje continua a falar muito na Samaritana. Os meus queridos telespectadores, todos, ainda têm no ouvido aquela canção coimbrã da Samaritana. Bom, que é muito bonita, é muito bonita. Bom, mas o que interessa é saber o verdadeiro sentido da história da Samaritana. Ela está além, está Jesus Cristo ao pé do poço, e Jesus Cristo é um homem que tem sede. E vem a Samaritana com a sua bilha. Ora, naquela altura, nenhum verdadeiro judeu podia dirigir uma palavra a alguém da Samaria, nem ninguém que nascesse na Samaria podia olhar sequer para os impuros dos judeus. Era um ódio de morte, porque uns entendiam a religião de uma maneira e outros entendiam de outra, e cada um entendia que a sua é que era a verdadeira e que o outro estava condenado às profundezas do inferno. Ai do judeu que falasse a alguém de Samaria. Ai do samaritano que falasse a alguém da Judeia. E todavia, Jesus, apenas porque tinha sede, viu a mulher samaritana e disse-lhe: dá-me de beber. E a mulher, sem reparar sequer que era um judeu, viu que era apenas um pobre homem com sede e, com a sua bilha, matou-lhe a sede e deu-lhe de beber. E foi então que Cristo disse: bendita seja esta água, aquela é a água da paz universal. E é tudo isso o que nos recorda aquele azulejo que além está. Junto à fonte de Jacó. Um outro monumento surpreendente, a Ermida de Santa Clara. O que estão agora a ver é já uma construção manuelina da primeira metade do século XVI. Tem lá dentro frescos que representam a própria Santa Clara. Agora, o que é curioso
é que esta ermida foi feita sobre o lugar onde esteve uma primitiva ermida feita ainda na vida da Santa Clara. Isto é espantoso, mas Santa Clara em vida foi alvo de uma grande devoção, de uma grande veneração, e alguém, naturalmente o mestre Tomé, era um cônego da Sé de Braga, que foi um grande servidor do nosso rei Dom Afonso III, fez-lhe edificar aqui uma ermida. Eu chamo especialmente a atenção para a Santa Clara por isto. A Santa Clara, como sabem, é a pessoa que no mundo, pela primeira vez, viu televisão. Santa Clara tinha realmente uma paixão imensa pelo São Francisco de Assis. E quando o São Francisco morreu, ela queria ir ao funeral, mas não podia por causa da regra de estreita clausura a que estava submetida. Portanto, sem sair da sua cela, ela viu, mas viu na parede da cela todos os momentos dos funerais de São Francisco de Assis. É claro que os produtores italianos veem neste milagre medieval um pronúncio da televisão e elegeram a Santa Clara padroeira da televisão universal. Eu não sei se essa não é, mas, enfim, aceito-a como padroeira. Outro monumento extremamente interessante são as ruínas de São Cucufate. Estão aqui na nossa frente e penso que é o edifício romano mais vasto e mais bem conservado que existe em Portugal. Isto durante muito tempo ninguém sabia que era romano, porque há muito tempo, mas também não se sabe bem quando, instalou-se aqui um convento. O convento, ainda lá dentro está a igreja, com as suas pinturas, os seus frescos. A igreja foi abandonada aí pelo século XVIII. Bom, o que é curioso é isto. Agora, os arqueólogos estão a tratar disto com muito cuidado e muito bem, e já se encontraram os vestígios de 3 vilas. A primeira é do século I, portanto, os romanos pouco depois da sua instalação fazem aqui uma vila. Estes campos eram realmente muito bons. É até engraçado, há ali umas pedras de lagar. Debaixo das pedras, imaginam o que apareceram: grainhas de uva. Essas grainhas, claro, provam que naquele lagar já se fazia o vinho. Depois dessa primeira vila, que ainda era apenas rústica, era uma coisa, fez-se uma segunda vila que, olhem, estes muros que estão aqui na nossa frente, isto é tudo da segunda vila. E depois, já no século IV, portanto, no ano 300 e tal depois de Cristo, fez-se aqui uma vila que essa era um verdadeiro palácio. É claro que está em pé, é uma pequena parte do que isto era. Está escurado com tubos porque, evidentemente, exposto ao tempo, podia abater. Isto é uma preciosidade. Era uma casa muito grande, muito extensa. Calcula-se a um desenho a mostrar como seria a fachada. É possível que fosse assim. Cá estão os vestígios todos. Eu acho muito importante, é claro, foi o mosteiro de São Cucufate, também não se sabe, já disse, não se sabe quando. Hoje a arqueologia diz, não, a primeira vez que a gente tem a certeza que isto é um mosteiro, é uma notícia do tempo de Dom Afonso III, uma notícia de 1255. Bom, mas devo dizer que só esta indicação, São Cucufate, é muito mais antiga. O São Cucufate é um mártir cristão ali do século IV e era venerado entre os séculos VII e X. Portanto, isso indica, para fazerem um mosteiro em honra do São Cucufate, e o nome de São Cucufate chegou até hoje.
Isto é muito mais antigo do que o século XIII. E foi isso que permitiu que o edifício romano ficasse em pé, porque foi-se embora o senhor da vila, ou morreu, ou converteu-se, ou qualquer coisa, enfim, desapareceu, a casa ficou e meteram-se cá monges. Monges que ficaram muitos séculos e que permitiram que o edifício chegasse, enfim, neste estado que, apesar de muito arruinado, é do mais completo que existe em Portugal. Estou a falar nisto com entusiasmo porque julgo que este Concelho da Vidigueira tem condições para ter um grande futuro turístico. Quem tem um tesouro como estas ruínas de São Cucufate, quem tem um vinho branco como aquele, e quem tem a memória de Vasco da Gama, tem tudo para ser um centro turístico do futuro.